Olha o Consta chegando por aí. Consta, bom dia. Bom dia, turma da Rádio Ouro Verde. Hoje eu vou falar desse racha interno da direita, digamos assim. Direita permitida, direita intergaláctica e por aí vai. Alguns atribuem, inclusive, ao Carlos Bolsonaro o esforço de cancelar como traidores gente que está há décadas na luta pelos valores liberais conservadores no país. Eu, por exemplo, sou um deles, com 15 livros escritos e 25 anos de estrada nessa batalha inglória cá entre nós. O Gabriel Viacava escreveu um texto muito duro, uma carta aberta ao Carlos Bolsonaro, alegando ser ele o responsável por essa onda de cancelamento, né? E dizendo que isso é paranoia, que essas pessoas estavam com Jair Bolsonaro em 2018, estavam com Jair Bolsonaro em 2022, defenderam o governo Jair Bolsonaro, não são como Joyce Hasselmann, João Amoedo, Alexandre Frota, ou MBL, ou Abraham Weintraub, que seja, mas não precisam ser subservientes ao que pensa o Jair, ou muito menos o Carlos Bolsonaro. Ou seja, de repente, existe uma defesa seletiva de concessões e alinhamento por pragmatismo com um centrão meio fisiológico do Kassab, com o Tarcísio, que esse sim você poderia questionar se é leal mesmo aos valores conservadores, né? E que se você criticar isso, você virou um traidor. Eu acho que pode ser algum medo de fenômeno Pablo Marçal, pensando em 2026. Isso talvez explicasse os ânimos mais acirrados aqui, né? Mas a gente vê nas redes sociais isso tomando conta dos debates da direita. Aí, enquanto isso, a turminha do MBL, do Danilo Gentili, Alexandre Borges e companhia, tentando se reposicionar como a direita permitida, né? Tudo isso me preocupa muito, porque quem está rindo e nadando de braçada é a esquerda e o centrão fisiológico, dono do sistema. E veja, quando a gente critica algumas coisas do Nunes, que é um tucano, a gente não está criticando necessariamente a escolha difícil de um Bolsonaro de fechar uma aliança maior partidária e tentar colocar lá um vice como Melo Araújo, que é um cara sério, para tentar dar uma guinada na prefeitura mais importante do país para o lado de cá, contra um comunista como Boulos. E desconfiado que seja do fenômeno Marçal, que é alguém que desperta ressalvas mesmo, né? Então, tudo bem. Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo uma situação tão atípica e difícil no Brasil que as pessoas estão meio desesperadas, os nervos ficam à flor da pele e começa uma guerra interna, né? Um querendo cancelar o outro e se digladiando, e eu acho que isso não vai levar a muito lugar. As críticas de que o Kassab não vai salvar a direita são críticas legítimas e necessárias. Porque não é aqui em jogo apenas o interesse do Jair Bolsonaro, que corre um risco constante de ser preso, né? E que o Valdemar é o dono do partido dele, então tem que ter algum acordo ali. E ele, na Auriverde, fez uma entrevista muito importante aqui para o nosso Pitoli, rebatendo aquilo que, de certa forma, o Valdemar falou na entrevista dele do Globo. Então, esse é o ponto. Nós não queremos o quê? Aceitar que o sistema domestique a direita e transforme todo mundo em zumbis, em eunucos invertebrados, que não ameaçam mais nada porque viraram a direita permitida tucana. Isso é derrota. Então, eu vejo muita gente depositando todas as suas esperanças em 2026, com Tarcísio e não sei o quê, vamos apoiar o Alcolumbre. E eu me pergunto, né, o que nós estamos recebendo em troca? O Bolsonaro teve negado o pedido do passaporte dele de volta para poder vir para os Estados Unidos encontrar o Trump. É humilhante isso. Então, de novo, eu entendo quem ache que nós temos que jogar o jogo com algum jogo de cintura e pelas beiradas, eu entendo. Mas eu quero lembrar aqui que apaziguamento nessas circunstâncias remete muito àquilo que o Churchill alertava, né? Dialogar com o tigre quando a sua cabeça está dentro da boca dele. Ou como a turma de Cartago fez com o Império Romano lá atrás, depois das 3 guerras púnicas, achando que ia ser possível manter a paz e acabou dizimada pelo Império Romano. É preciso tomar cuidado com o excesso de pragmatismo. Condenar o Kassab e companhia, o Alcolumbre que seja, não faz de ninguém traidor, muito menos
de uma suposta direita intergaláctica. Isso, cá entre nós, é besteira.